E aí, queridos, vamos lá então para mais uma aula aqui. Na verdade, hoje eu vou fazer uma correção que eu tinha combinado com vocês já no vídeo anterior, uma correção lá da página 90 e da página 91. Então vamos aí pegando a apostila para a gente fazer a correção. Só antes disso, a Júlia, ela comentou lá no meu vídeo para me falar um pouquinho mais sobre as extinções antropogênicas, né? Então vou falar um pouquinho disso, que as questões depois também, algumas são a respeito às extinções antropogênicas, e aí já vai dar para dar uma entendida um pouco melhor. Então, tendo dúvida, gente, não deixe de comentar aí não, ou me mandar pelo WhatsApp, por e-mail, sei lá, o método aí que vocês acharem melhor, e eu vou esclarecendo isso para vocês, certo? Então vamos lá. As extinções antropogênicas, elas são extinções provocadas pelo homem. Então, o homem, quando a gente pega no processo da espécie humana, no início da espécie humana, a gente quase não tínhamos extinções. As extinções eram muito raras, né, de se acontecer, que a gente vai ver isso depois um pouco na correção das atividades. Então, a gente tinha aí pouquíssimas extinções durante um período muito grande, né? O que mais provocavam as extinções, antes do surgimento da espécie humana, eram, né, as extinções naturais, como eras glaciais, né, as glaciações, eventos como o próprio que extinguiu os dinossauros, que nós já falamos na aula passada. Só que com o surgimento da espécie humana e agora com esse crescimento populacional, o desenvolvimento da questão industrial, das grandes cidades, isso vem provocando cada vez mais uma destruição muito grande, né? Então nós temos aí dois fatores principais que degradam o ambiente, né? A degradação, destruição do próprio ambiente que vem causando essas extinções antropogênicas, ou seja, extinções provocadas pela ação humana. Quais são esses dois grandes fatores? O primeiro grande fator é a alteração do ambiente. O homem ele entra no ambiente fazendo grandes alterações. Alterações do tipo de destruição, né? Do próprio habitat dos animais, extração em grande quantidade de alimentos, por exemplo, quais seriam o crescimento das cidades, por exemplo, eles vêm cada vez mais reduzindo a área florestal. Quando a gente pega, por exemplo, o bioma ao qual estamos inseridos, né, o bioma Mata Atlântica, é um bioma que já está aí na sua quase totalidade, se a gente for observar, destruído, né? Eu tenho mais de 90% do nosso bioma altamente destruído, porque ele vem sofrendo aí com o crescimento das espécies, da nossa espécie, né? E automaticamente as grandes cidades crescendo cada vez mais, os parques industriais, áreas utilizadas aí para as monoculturas, como café, cacau, e N outras, né? O eucalipto, por exemplo, na nossa região, elas vêm fazendo com que cada vez mais ocorram extinções. E extinção de espécies que a gente nem mesmo tem conhecimento ainda que existam. Então, existe aí várias estimativas, né? Que a gente vem cada vez mais numéricas, né? Estimativas aí falando que as extinções vêm aumentando gradativamente, mas muitas vezes a gente não sabe nem que aquele organismo, aquela planta, aquele fungo, aquele animal existia, e aí a gente não tem nem como valorar ele nesse nível de extinção, né? Acredito que as extinções, né, provocadas pelo homem, tem lá na página 82, falando um pouco sobre o impacto humano, né, ó, devido às ações humanas, seja de 1.000 a 10.000 vezes maior a taxa natural de extinção, estimada entre 2 a 4,6 famílias de animais e plantas por milhões de anos, né? E com isso a gente observa um gráfico aí, mostrando que, ó, em 1.000, 1.500, 2.000 anos, eu quase não tinha extinções, né, ocorrendo, mas quando eu pego num curto período de tempo que a espécie humana ela vem cada vez mais ganhando território e necessitando dos territórios naturais para a produção de alimento, para a industrialização, para a moradia, eu vejo que o número de espécies vai caindo drasticamente. E outro fator muito importante também, que não pode ser descartado, é a destruição predatória e indiscriminada de determinados ambientes e determinados animais, né? A caça predatória, por exemplo, quando você esgota determinado recurso, através da pesca, por exemplo. Se pesca, 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 vou extraindo, extraindo, extraindo,
mas chega um ponto em que o próprio ambiente não consegue mais se recuperar. A gente tem um exemplo aqui na nossa região mesmo do defeso, né? Defeso é a proibição, é quando se torna proibido, por exemplo, a extração de caranguejo no mangue. Então, por que isso? Porque se você não proíbe essa destruição predatória, essa retirada indiscriminada, o homem vai lá, retira, chega um tempo que acaba, e acaba totalmente mesmo e leva a espécie à extinção. Pode levar a espécie à extinção de determinado local, né? A ausência dele total. E se essa espécie for endêmica, uma espécie que só existe nesse determinado local, ela leva aí a uma extinção global. Então, o porquê dessas proibições? A proibição, o defeso, por exemplo, do caranguejo, ele é dado aí em períodos reprodutivos, para que os caranguejos maiores consigam se reproduzir e depois os menores consigam crescer e ocupar, então, esse território e ser explorados. Então, esses dois grandes problemas, que é a alteração do ambiente e a destruição predatória causados aí pelo homem é o que gera esse maior impacto, né, nas espécies, na biodiversidade, levando então a essas chamadas extinções antropogênicas, certinho? Então, se ficou mais alguma dúvida aí, é só me falar. E vamos para as correções das atividades lá na página 90, que algumas questões vão falar sobre essas extinções e aí eu esclareço um pouco melhor. Na questão número 9 da página 90, fala o seguinte: nos últimos meses, um estudo vem chamando a atenção da sociedade, apontando para a sexta extinção em massa de fauna, a qual comparou a taxa normal de extinção com a atual. O estudo é baseado na lista de animais extintos ou provavelmente extintos da União Internacional de Conservação da Natureza. Os cientistas descobriram que 477 espécies foram extintas no último século. Na taxa normal, com base na análise de milhares de fósseis de mamíferos recuperados nos últimos 2 milhões de anos, espera-se que 2 a cada 10 mil espécies sejam perdidas no intervalo de 100 anos. O que falou esse enunciado? No enunciado fala que em 100 anos, né, pela taxa natural aí, lá quando, no final dele, espera-se, na taxa normal, com base na análise de milhares de fósseis de mamíferos recuperados nos últimos 2 milhões de anos, espera-se que 2 a cada 10 mil espécies sejam extintas no intervalo de 100 anos. Então, 2 espécies serem extintas a cada 100 anos, né, num total. Aí, quando a gente se compara a 10 mil espécies. Mas o que está acontecendo? Com os dados liberados aí nessa pesquisa, observou-se que no último século, nos últimos 100 anos, 477 espécies foram extintas, e não 2, né? Aí como deveria ser na taxa normal. 2 a cada 10 mil teria que fazer, então, uma proporção. Mas esse número ele se torna assustador, então, quando comparado à taxa de extinção normal, natural. E aí me mostra um gráfico falando que a taxa de extinção esperada, sendo a linha tracejada, e aí as taxas que se encontram atualmente, né? Os mamíferos, aí o grupo que mais vai sofrendo extinções, depois as aves, vertebrados e aí os outros vertebrados, né, vertebrados menores, mais simples, que estão aí então entre os grupos que vêm menos sofrendo com esse processo de degradação. Mas mesmo assim ainda se encontram muito além da taxa esperada de extinção. Munindo dessa informação e baseando-se no gráfico, assinale a alternativa correta. A letra A fala o seguinte: numa taxa esperada de extinção, as espécies perdidas nos últimos 100 anos demorariam mais de 10 mil anos para desaparecerem. Correto. Essa alternativa é correta, porque se eu observar o seguinte, né? 2 espécies deveriam ser extintas a cada 100 anos. Só que nesse último ano, o homem extinguiu 477 espécies. Se eu faço uma regra de 3 simples aí, né, de 2 espécies a cada 100 anos, mas nós agora extinguimos 477 espécies em qual porcentagem de tempo seria? X. Se eu faço uma regra de 3 simples, eu percebo que eu demoraria aí em torno de 22.350 anos para extinguir essas 477 espécies. Então, se eu demoraria
é, esse me perdi aqui. Se eu demoraria, então, duas espécies, teria duas espécies para serem extintas a cada 100 anos, se eu pegasse na proporção natural essas 477 espécies, se eu fosse olhar duas a cada ano, eu teria, então, aí 22 a cada 100 anos, eu teria, então, 22 mil anos aí, aproximadamente, sendo necessários para extinguir essa espécie, o que o homem está extinguindo em 100 anos devido à ação antropogênica. Então, a letra A fala que demorariam mais de 10 mil anos. Sim, na verdade, demorariam mais de 20 mil anos para essas espécies serem extintas, essas 477 espécies. Então, é só fazer uma regrinha de 3 simples aí que a gente chega a essa conclusão. A questão número 10 fala o seguinte: no decorrer de sua existência, a espécie humana tem sido uma das principais responsáveis pelo desaparecimento de muitos organismos do nosso planeta. Nos tempos mais remotos, a caça indiscriminada de animais mais vulneráveis, como aves não voadoras, era um dos principais motivos de extinção de várias espécies. Atualmente, o ser humano continua sendo o principal promotor da perda da biodiversidade. Um conjunto de possíveis causas de extinção de espécies nos tempos atuais vai ser, então, letra A diz o seguinte: a fragmentação do habitat, uso de cobaias em pesquisas científicas e caça controlada. Não, eu descarto essa por causa do uso de cobaias, né? E também caça controlada. Na verdade, a caça controlada, olha o nome, ela controla, por exemplo, o número de indivíduos de uma espécie. Eu não levo essa espécie a uma extinção. Eu faço uma redução do número de indivíduos, certo? E depois, até dando um tempo aí, um período. Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, né? Quando a gente vê assim, período de caça foi aberto, caça tal espécie foi aberto. Porque eles liberam determinado período para as pessoas caçarem, mas fecham no restante do ano para dar tempo dessas espécies crescerem, se reproduzirem, os indivíduos menores atingirem a idade adulta. Então, é um período de caça aí que é dado como caça controlada, e isso não leva a uma extinção de uma espécie. Letra B diz o seguinte: fragmentação de habitat, introdução de espécies exóticas e poluição. Essas três estão corretas. A fragmentação do habitat faz com que, por exemplo, eu não consigo fazer com que uma onça pintada viva num fragmento de mata muito pequeno, porque são animais carnívoros que têm aí um grande deslocamento, andam quilômetros por dia e precisam de grande concentração de alimento, grande quantidade de alimento. Então, para esses animais viverem em uma área muito pequena, não teria alimento para eles sobreviverem, principalmente para uma família de onças pintadas. Depois, segundo, introdução de espécie exótica, outro fator que leva muito à extinção. Porque quando eu introduzo espécie exótica, né, em determinadas áreas, eu estou fazendo com que haja uma competição. A competição por território, competição por alimento, competição por nutrientes aí do solo, se for uma planta, por exemplo. Então, essas competições, elas fazem com que agora, as espécies menos desfavoráveis, que geralmente são as espécies locais, as espécies endêmicas, elas sofram muito com isso e possam levar aí à extinção. Lembrando que as espécies endêmicas são as que mais sofrem esse processo de extinção. E, por último, a poluição. Nem se fala, né, a respeito da poluição, que pode ser aí de leitos de rios, do oceano, que leva muito à extinção, ou até mesmo poluições provocadas aí por áreas industriais, por agrotóxicos, que levam muitos insetos a serem extintos. Então, a resposta da 10 correta é a letra B. A número 11 diz o seguinte: extinções naturais sempre aconteceram no decorrer da história da Terra. Estima-se que a taxa média normal de extinção seja de 2 a 4,6 famílias de animais e plantas por milhões de anos. Os motivos pelos quais essas extinções acontecem são variados e estão relacionados a dificuldades ambientais, a competição, a eventos geológicos importantes como vulcanismo, glaciação, entre outros. É importante lembrar que durante alguns períodos da história da Terra aconteceram as extinções em massa. Nesses períodos, estima que as taxas médias de extinção tenham atingido 19,3 famílias extintas por milhões de anos. O exemplo mais clássico, né, de extinção em massa é ocorrido no final do Cretáceo, em que os dinossauros foram completamente extintos. Atualmente, nosso maior problema reside na extinção ocasionada pelo homem.
Aí, novamente, voltando à extinção antropogênica. Especialmente após a Revolução Industrial, o progresso e a ganância levaram o homem a ocupar e explorar desordenadamente vários ambientes, deixando danos irreparáveis. Por exemplo, 16.119 espécies em todo o mundo são consideradas em perigo de extinção, segundo a lista de animais ameaçados de extinção da IUCN, em 2006. Liste 2 fatores antrópicos ocasionados aí pelo homem que provocam a extinção de espécies. Os mais comuns vão ser a introdução de espécies exóticas. Coloquem aí, então, a introdução de espécies exóticas e o desmatamento. São os dois fatores aí que afetam muito, certo? E a letra B diz, explica como esses fatores agem. As espécies exóticas, elas atuam como agentes competidores ou agentes até mesmo predadores, né? Então, eu vou competir aí com o alimento, com o habitat, né? Com o espaço, com os nutrientes do solo, luminosidade, se for plantas, né? Então, as espécies exóticas, elas atuam aí através desse processo de competição ou até mesmo na predação, tá? Quando são pragas aí que a gente tem que vem atacando as nossas plantas e tudo mais, que não tem uma defesa contra elas, ou até mesmo, eu já dei o exemplo na aula passada sobre a abelha Europa e a africana, né? Que a africana chega e ocupa o território, então a gente tem muito desse problema. E o desmatamento, né? É claro que eu vou ter aí a destruição do habitat. A destruição do habitat faz com que falte alimento, espaço, locais de nidificação e N outras situações voltadas aí para uma sobrevivência desses animais ou plantas, certo? Aí eu também poderia colocar, mas eu não quero colocar o desmatamento, vou colocar então a industrialização. Pode também. Posso colocar a agricultura? Pode também. Mas tudo isso entra de uma maneira mais ampla dentro do desmatamento, certo? Vamos para a questão 12, que fala o seguinte, em 2007, um estudo publicado já havia sugerido que a redução de 40% da superfície da floresta amazônica poderia desencadear uma mudança irreversível no clima regional para condições áridas. Na mesma linha, mas com outros indícios, trabalhos indicaram que até 2050, a continuidade do desmatamento da Amazônia, se continuar no mesmo ritmo, levaria a uma queda média de 12% das precipitações sobre a bacia durante a estação úmida e 21% durante a estação seca. Além das mudanças esperadas sobre o clima, como consequência do desmatamento amazônico e outras florestas, espera-se que ocorram, letra A, desertificação e redução da biodiversidade. Correto, tá? Essa já é então aí a resposta correta. A letra B, aumento da umidade do solo. Não, o solo não vai aumentar a umidade, vai sim reduzir. Redução das temperaturas. Não, as temperaturas elas aumentam, tá? E aumento da concentração de gás oxigênio, isso também não. Aumento da temperatura e dos nichos ecológicos, eu tenho uma diminuição de nichos ecológicos, porque eu vou tendo as florestas sendo destruídas. Redução da umidade e dos níveis de erosão. Não reduz o nível de erosão, na verdade, né? Sem a vegetação, a água agora aumenta a erosão, por exemplo, do solo, e aí eu tenho então o aumento da erosão e não uma diminuição. E a última questão, a 13, fala o seguinte: 7 pessoas foram presas em Manaus, suspeitas de comprar ilegalmente arraias e peixes ornamentais nas cidades de Altamira e Itaituba, no Pará, e repassar para o mercado externo. Olha o que está acontecendo aí, então, biopirataria, o tráfico de animais. Explique a prática que se refere à notícia e suas consequências ecológicas. A prática é o tráfico de animais, conhecido como biopirataria, certo? Quais as consequências ecológicas que eu tenho aí? Eu posso levar à extinção desses animais, certo? Sendo levados, então, aí de maneira irregular, retirados de maneira irregular do seu ambiente. E é claro também uma redução da biodiversidade, porque eu tenho que lembrar que os grupos de animais e plantas sempre estão muito ligados, né? Uma dependência de um animal que faz uma polinização dessa planta, essa planta que serve de alimento para outro animal. Então eu tenho aí um grande fluxo, né,
uma grande cadeia, uma grande teia existente entre esses grupos, então automaticamente eu levaria aí uma perda grande da biodiversidade. E a letra B fala o seguinte: a biopirataria é outra atividade ilegal. Como a indústria se beneficia dessa prática e quais são as desvantagens a ela associada? A biopirataria consiste em levar para fora do nosso país animais, plantas, fungos, ao qual possam ser exploradas pelas indústrias e produzidos aí medicamentos, fármacos, né, produtos de beleza, N outros produtos então. Então, o que seria aí, ó, a biopirataria? Como a indústria se beneficia? A indústria se beneficia, primeiro, porque ela tem muito lucro por não pagar a matéria-prima, certo? Ela se beneficia por ter um lucro agora muito alto, porque ela não paga essa matéria-prima do país que ela está retirando, certo? E outro benefício que a indústria tem é que agora, por exemplo, se eu venho aqui no Brasil e descubro uma espécie de abelha, levo essa espécie de abelha para fora do país. Lá fora é estudado o veneno dessa abelha, e descobre que ele tem um alto potencial para fazer um remédio que controle a pressão arterial. Quando agora eu preciso desse remédio, eu tenho que pagar pela importação. Mas o produto saiu do Brasil. O correto seria o quê? Que esse produto agora o Brasil não pagasse por ele, porque nós cedemos a matéria-prima para ele. Mas as empresas, além disso, elas vendem então os produtos e a gente tem que pagar caríssimo nesses produtos para uma importação. Então aí as empresas só se beneficiam ainda mais, né, com esses lucros aí exorbitantes que a indústria farmacêutica, por exemplo, tem sobre essas medicações, certinho? Então encerramos por aqui. Na próxima videoaula, se ficou alguma dúvida é só comentar aí no vídeo que eu vou, e na próxima videoaula eu esclareço. E a próxima videoaula, então, a gente já precisa da nova apostila. Então, quem ainda não tem essa apostila, aí baixando no aplicativo ou ir passando na escola para pegar, certo? Lembrando que existe no final dessa apostila a chamada revisão, que são aquelas 4 páginas, certo, de atividades que vocês têm. Essa revisão, a revisão 1, 2, 3 e 4, vocês precisam me encaminhar por e-mail, certo? Então, eu vou precisar que vocês façam essa atividade, tirem foto ou escaneiem dessa atividade e me encaminhem por e-mail. Vou mandar também isso escrito para que seja feito na semana que vem. Então, uma das atividades da próxima semana vai ser a realização do revisão, certinho? Beijo, meninos, fiquem bem, saudades!